A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 2 das lições bíblicas jovens, que tem como título Fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. E na lição de número 2, fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus, nós estaremos dando continuidade ao tema deste trimestre. Então, nesta lição de hoje, vamos comentar a lição 2. O texto principal encontra-se em Romanos, capítulo 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Resumo da lição. Na Bíblia encontramos a revelação de Deus para toda a humanidade e a salvação em Cristo Jesus. O texto bíblico encontra-se na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, dos versículos 14 ao 17, e em Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12. Então vamos comentar a lição de número 2. Fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. Nesta lição nós vamos falar um pouco sobre a Bíblia Sagrada, bem como a sua inspiração, a inerrante, a inspirada e a infalível palavra de Deus, que é a Sagrada Escritura. Nesta introdução, nós estaremos comentando ao longo desta lição, mas vale frisar que antes de iniciarmos os tópicos da lição um por um, nós temos que frisar que a Bíblia chegou até nós por mãos humanas. Pois os seres humanos, eles estiveram, meu irmão, envolvidos no processo de composição dessas escrituras, como também estiveram envolvidos no processo de transmiti-la por meio de cópias manuais para as gerações futuras. Isso significa que, a despeito da existência do milagre, o texto bíblico atravessou os séculos e chegou a nossas mãos pelos caminhos normais da história humana. Então, vamos começar com uma informação básica, que o autor coloca até na sua introdução, na lição bíblica, que a Bíblia não tem a intenção de responder todas as nossas perguntas, ou seja, aquelas perguntas miúdas, digamos assim. Não tem esta intenção. Porque é justamente aquilo que Paulo escreveu aos Coríntios. Nós hoje sabemos em parte. Nós hoje sabemos de forma imperfeita. Mas depois nós vamos conhecer perfeitamente quando? Quando se manifestar o que é perfeito, ou seja, Cristo quando vir buscar a igreja. Quando acabar tudo, for o fim de tudo, aí veremos face a face, porque hoje vemos em parte. Então, essas informações que nós temos de Paulo. E outra coisa que nós devemos frisar também é que, a despeito das Sagradas Escrituras, nós temos a informação também que foi dada por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, de que temos as respostas às questões fundamentais, conforme a orientação que Paulo fala a Timóteo. Nós falamos anteriormente que a Bíblia não tem o objetivo de estar respondendo perguntas miúdas, perguntas periféricas, mas as questões fundamentais nós encontramos a orientação nas Sagradas Escrituras, encontramos as respostas. É o que Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Desde menino você conhece as sagradas escrituras, as quais lhe podem dar sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. O conhecimento fundamental que leva o homem a conhecer a Cristo para a salvação, a Bíblia tem todas as respostas. O primeiro ponto da lição, o autor vai falar sobre Bíblia. Inerrante palavra de Deus. Vai falar sobre a sua autoria.
Nós já falamos que a Bíblia ela não surgiu do nada. Ela veio até nós, sim. Teve ação humana juntamente com a divina, porque foram mãos humanas que transcreveram aquilo que foi inspirado pelo Espírito Santo para que hoje nós tivéssemos acesso à palavra de Deus, inerrante, infalível palavra de Deus. Então ela não veio por e-mail, ela não teve, não surgiu de uma rede social falando de termos da atualidade. Ela não caiu magicamente dos céus. Ela não foi encontrada pronta, meu irmão, em lugar nenhum. Ela não estava em um lugar secreto, ela não estava em um lugar místico. Porque a Bíblia, conforme o autor coloca aqui, ela própria responde a sua autoria, bem como a sua origem. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, fala na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 21. Homens falaram da parte de Deus, movidos ou guiados pelo Espírito Santo. Meus irmãos, foram homens que falaram, mas eles falaram da parte de Deus. Logo, o que eles escreveram é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Quanto à sua estrutura, nós percebemos que a Bíblia Sagrada, ela possui 66 livros e cartas. Foi escrita em um período. A sua composição se deu em 1.600 anos, ou seja, a sua conclusão, a sua finalização abarcou 1.600 anos. Existem alguns textos nas Sagradas Escrituras que têm mais de 3.000 anos de idade. Os textos mais recentes têm uma idade de 1.930 anos aproximadamente. A Bíblia Sagrada originalmente foi escrita em 3 idiomas: o Antigo Testamento em hebraico com algumas partes em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em um grego antigo chamado grego koiné. Isso tudo é o que nós estamos falando dessa estrutura das Sagradas Escrituras. Então nós percebemos que a Bíblia teve aproximadamente 40 autores em 1.600 anos, ou seja, pessoas que já haviam morrido e outras que estavam sendo inspiradas pelo Espírito Santo a escrever. Entretanto, uma palavra escrita, estamos falando das Sagradas Escrituras, durante 1.600 anos, por aproximadamente mais ou menos 40 autores, de diversos lugares, Europa, África e Ásia, lugares diferentes, lugares distintos. Entretanto, quando nós vamos ver tudo isso, nós percebemos que a Bíblia ela é uma unidade. Um livro completa o outro e o assunto é um só. A história de Deus com o mundo e a sua busca em salvar todas as pessoas. A Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, é o livro mais vendido e mais divulgado no mundo. São as Sagradas Escrituras, o que Deus nos deixou. O autor vai encerrar falando sobre a sua mensagem. A gente já até falou sobre isso, que a mensagem da Bíblia Sagrada ela tem um propósito, é o que Paulo escreve para Timóteo, que ele desde menino ele conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar sabedoria para a salvação. Então as Sagradas Escrituras ela tem uma mensagem principal, que é o plano de redenção da humanidade. Esse é o tema central, é a mensagem central das Sagradas Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, porque nós vemos essa revelação progressiva de Deus ao ser humano para entender e compreender o que está escrito na sua palavra. O segundo tópico da lição, o autor vai falar sobre um livro inspirado pelo Espírito Santo, vai falar sobre inspiração. O que é inspiração? O autor aqui vai mostrar a palavra inspiração, ela deriva de inspiro, que é soprar para dentro, ou seja, insuflar, aplicando-se na escritura não só a Deus como autor da inteligência dos homens, como fala em Jó capítulo 32, versículo 8, como também a própria escritura.
como inspirada por Deus, 2 Timóteo 3,16. Nessa última passagem, a de Timóteo, quando Paulo está escrevendo a Timóteo e fala ali que a Bíblia, a Sagrada Escritura, é inspirada por Deus, falando de toda a Escritura que é inspirada por Deus, nós percebemos que nesta passagem, né, claramente se acha designada certa ação de Deus, com o fim de transmitir ao homem os seus pensamentos. E observe que, ainda que se fale primeiramente de inspiração no Antigo Testamento, pode o termo sim aplicar-se ao Novo Testamento, porque o texto do Novo Testamento ele é considerado também como escritura. Então, o verbo grego ali utilizado, o termo grego, na verdade, utilizado ali para falar sobre inspirada é o termo theopneusto, que traduz por inspirado por Deus. É o único lugar nas Sagradas Escrituras que esse termo aparece. Em 2 Timóteo 3,16. Não aparece em nenhum outro lugar. Entretanto, nós temos que esclarecer, meu irmão, que o termo ele não implica um modo específico de inspiração, como, por exemplo, um ditado divino. Não é isso que aconteceu, não é. O termo, no entanto, implica uma compreensão, além de uma inspiração poética. As Escrituras Sagradas, todas elas, meu irmão, expressam a mente de Deus, pois são revelações sopradas por Deus, que possui desdobramentos práticos na vida cotidiana. O autor também vai falar sobre essa inspiração verbal e plenária. Ele vai explicar que essa expressão, que é a forma de inspiração das Sagradas Escrituras, é uma inspiração verbal e plenária. Quando a gente vê a expressão inspiração verbal, nós precisamos ser cuidadosos para não determinar uma coisa, uma noção errônea quanto a esse termo de inspiração verbal. Porque existe sim uma possibilidade de haver má compreensão. E isso faz com que muitas pessoas prefiram a expressão inspiração plenária no lugar de falar inspiração verbal. Porque a inspiração verbal, meu irmão, ela não significa um ditado mecânico, como algumas pessoas acham. Não é um ditado mecânico, como se os escritores fossem apenas instrumentos meramente passivos. Ditar não é inspirar, então não foi ditado mecânico, meu irmão, porque inspiração não é isso. Ditar não é inspirar. A inspiração verbal ela estabelece até que ponto vai a interpretação, estendendo-se tanto a forma como a substância. Então, diz-nos o que é a inspiração verbal plenária, ela nos diz o que é e não como é. Não nos sendo explicado o método da operação do Espírito Santo, mas somente nos é dado conhecer o resultado da inspiração de Deus sobre os homens para escreverem os textos sagrados. Deus fez uso das características naturais. Isso é o que Deus fez, uso das características naturais de cada escritor. E por um ato especial do Espírito Santo, habilitou-os a comunicar ao homem, por meio da escrita, a sua divina vontade. A operação do Espírito Santo, ela junta-se com a atividade mental do escritor, operando por meio dele e guiando. É justamente isso que aconteceu. Então, nós devemos entender que a inspiração que foi operada pelo Espírito Santo na vida dos escritores dos textos sagrados, ela não tem mais. Ninguém hoje é inspirado para escrever um texto sagrado, como algumas pessoas dizem. Essa pessoa, quando nós já ouvimos essa expressão, ele foi inspirado a escrever aquilo. Mas aquela inspiração ali é a motivação que ele teve. Ele amanheceu no dia bem, calmo, sei lá, alguma coisa do tipo, mas a inspiração, conforme aconteceu com os autores dos textos bíblicos, dos 66 livros e cartas, não tem mais. Aconteceu com aqueles homens que foram escolhidos por Deus, homens e talvez mulheres, né? Como tem algumas cartas, principalmente a carta de Hebreus,
existe essa cogitação de ter escrito sim por uma mulher também. Então a gente tem textos, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, que nós não sabemos os autores. Então, pode ter sido todos homens? Sim. Pode ter alguma mulher? Pode. Mas o que nós devemos ter em mente é que a inspiração, como se deu a inspiração verbal e plenária, ela não tem-se mais hoje essa aplicação, essa inspiração na vida das pessoas. Por quê? Porque a palavra de Deus, meu irmão, o cânon foi fechado. O que temos hoje em mão é a palavra de Deus. Vale frisar também que os originais, que nós chamamos dos textos autógrafos, o que é os textos autógrafos, que são os originais mesmo, os textos que Paulo escreveu, a gente dá o nome daqueles textos como os autógrafos, porque hoje o que temos são manuscrito dos autógrafos e manuscrito dos manuscritos, ou seja, os textos autógrafos, original, escrito a próprio punho pelos autores bíblicos, não se tem mais, mas temos as cópias. Temos as cópias, porque o Deus que inspirou é o Deus que preservou a palavra que foi escrita. E isso nós temos que ter em mente. O Deus que inspirou foi o Deus que preservou. Não é à toa que, se nós formos citar tantos manuscritos que existem das Sagradas Escrituras, só o Novo Testamento, meu irmão, completo e em parte, nós temos hoje mais de 17 mil manuscritos. E isso nos mostra que a Bíblia ela nunca escondeu que ela teve sua origem, é óbvio, em Deus com a atuação humana, nunca escondeu isso, nunca negou que Deus usou pessoas físicas, que Deus usou pessoas falíveis, como nós, para escrever a história e revelação divina. A Bíblia, minha irmã, ela não foi psicografada, não. Nós devemos entender que não existe nenhuma possessão divina, não foi isso que aconteceu. A forma como Deus age é totalmente inversa ao trabalho do mal. Na composição da Bíblia, o que aconteceu foi a inspiração de Deus nas pessoas que Ele mesmo escolheu, respeitando a formação e a intelectualidade de cada autor. Por isso, Pedro, em uma de suas cartas, ele cita os escritos de Paulo e fala que os escritos de Paulo, muitas vezes, ele tem dificuldade de entender. Por quê? Porque Deus usou a particularidade, a subjetividade de cada autor bíblico para escrever a verdade bíblica. A inspiração verbal plenária não é um ditado mecânico, mas Deus inspirou as pessoas, os escritores sagrados, a escreverem, embora muitos fossem falhos, muitos não tivessem conhecimento e outros já tendo formações avançadas. E Deus usou justamente essas pessoas. A inspiração da Sagrada Escritura, ela é plena, tanto do Gênesis ao Apocalipse. Não existe um texto mais inspirado do que outro. A inspiração que veio sobre Obadias, que escreveu apenas um capítulo em um livro do Antigo Testamento, é a mesma inspiração que veio sobre Paulo para escrever a carta aos Romanos. Que dentro desta carta nós tiramos muitas doutrinas fundamentais da fé cristã. A inspiração é a mesma. O autor, no livro de apoio, vai até citar que ele tem, no caso, um problema com as traduções que trazem as palavras proferidas por Cristo, no caso, na Sagrada Escritura, em vermelho. Porque isso dá a noção de que como aquelas palavras ali fossem mais inspiradas do que todas as outras palavras que estão nas Sagradas Escrituras, quando na verdade todas são inspiradas de igual modo. Não existe um livro mais inspirado do que outro. Toda a Bíblia ela é inspirada. Todo texto tem o mesmo peso de inspiração. Isso que nós devemos entender. Agora, quanto à necessidade de interpretação, nós temos que comentar isso, que o autor também está falando sobre isso. Nós percebemos que há pessoas que buscam desacreditar a fé cristã. É o que mais se tem, pessoas tentando descredibilizar a fé cristã. E por que eles fazem isso? Quem essas pessoas? São aí os artistas, formadores de opiniões na internet, nas redes sociais, nos programas televisivos, até líderes religiosos
falam sobre vamos atualizar as Escrituras. Quando ele fala que vamos atualizar as Escrituras, ele está falando justamente das ferramentas de interpretação. Então, isso é o fato de que no tempo em que vivemos, meu irmão, sabe o que acontece? Algumas doutrinas são incômodas. Algumas doutrinas incomodam essas pessoas. Algumas doutrinas das Sagradas Escrituras, como uma regra de fé e prática, e uma verdade absoluta que é a Sagradas Escrituras, causam nessas pessoas incômodos. Entretanto, meu irmão, as Sagradas Escrituras, como inerrante, infalível e inspirada palavra de Deus, ela tem conceitos absolutos e fundamentais, tanto em relação à moral quanto à ética, e é atemporal. Por isso que a Bíblia diz que é pecado aqui no Brasil, é pecado na China, é pecado na África, é pecado lá na Ásia e na Europa, em qualquer lugar é pecado. Por quê? Porque são conceitos absolutos. A Bíblia mostra de forma clara isso. O autor também comenta que usar a Bíblia impressa não o torna mais ou menos crente. Nenhuma pessoa é mais ou menos crente porque usa a Bíblia impressa. No caso aqui, fazendo uma comparação, né, com as pessoas que acessam o texto bíblico por aplicativos. No entanto, meu irmão, o autor convida até a gente a fazer um exercício mental e pensar na seguinte situação. Tipo, eu estou lendo a Bíblia pelo aplicativo, no meu celular. E na hora do culto, na leitura das Sagradas Escrituras, aparece de repente uma mensagem. Ou seja, você já perde, você desvirtua, você... Meu irmão, você vai olhar, não tem como não olhar. Não torna a pessoa mais crente, não torna, mas a pessoa tem sua atenção desviada. A pessoa tem sua atenção desvirtuada. Por isso, uma dica que o autor dá é: coloca o celular no modo avião, coloca o tablet no modo avião, coloca o iPad no modo avião. Ou seja, vai ler a Sagrada Escritura, lê a Sagrada Escritura no seu aplicativo, no seu celular, mas tira a internet, coloca no modo avião, para ninguém lhe perturbar no momento do ensinamento da palavra de Deus. Então a Bíblia, ela tem essa necessidade de interpretação, e a interpretação que é utilizada no caso, que são as regras, né, da hermenêutica, de interpretação bíblica que nós temos, é o método histórico-gramatical. Esse método histórico-gramatical é que leva em consideração o contexto histórico do texto que foi escrito. Nós temos que saber o contexto histórico, em que época foi escrito, por que autor, para quem, por quê, quais as implicações naquela época. Ou seja, eu estou dentro do texto aprendendo a sua historicidade, ou seja, eu estou extraindo do texto justamente o que o autor escreveu. Então é uma interpretação histórico e gramatical para tirar do texto justamente a intenção que o autor teve quando escreveu o texto. Então é a interpretação que preza pela literalidade das Sagradas Escrituras, em sua grande maioria, né? O primeiro método quando você vai ler a Escritura é pela sua interpretação literal, na verdade literal, né? Então nós devemos entender isso. Então é a interpretação, o método histórico-gramatical. O contexto que ele foi escrito, qual autor, para quem, por quê, em que contexto. E dali eu tenho que extrair justamente o que o autor quis transmitir. Eu não vou colocar a minha opinião, mas é justamente o que o autor quis transmitir. Qual a mensagem que o autor queria transmitir quando ele estava escrevendo esse texto aqui, nesse contexto que ele estava inserido historicamente. E dali eu consigo extrair justamente a fidedignidade da inspiração do autor bíblico que foi inspirado pelo Espírito Santo, para que eu entenda as Sagradas Escrituras de forma plena, para que não reste dúvidas. E quanto o autor vai falar também sobre a atualidade das Sagradas Escrituras, nesse ponto aqui, a atualidade da Bíblia, ele vai mostrar sobre as questões éticas e morais.
mostrando aqui as questões que a Bíblia trabalha. A Bíblia tem resposta, nós falamos até no início que as Sagradas Escrituras ela tem resposta assim, para todas as questões fundamentais de vida. Ela tem resposta para o aborto, ela tem resposta para a eutanásia, ela tem resposta para o suicídio, ela tem resposta para o homossexualismo, ela tem resposta para todas as questões fundamentais, porque aquilo que leva o homem para o céu, a Bíblia está mostrando o caminho que deve ser seguido. Quanto a essas questões fundamentais e absolutas, a Bíblia não se cala. Ela fala e aponta a verdade que deve ser seguida. Então a Bíblia trata de questões éticas e a Bíblia trata também de questões morais. E essas questões, meu irmão, são questões atemporais. É aquilo que nós estávamos falando, o que é errado aqui é errado em qualquer outro lugar, porque são questões absolutas. Então, isso advém da interpretação das Sagradas Escrituras. Eu tenho que saber quando um texto está se referindo a um contexto cultural isolado justamente para aquela época ou conceitos atemporais que é para todas as épocas, é um conceito absoluto. Isso é o que está nas Sagradas Escrituras. O autor também vai falar sobre os vários materiais da Bíblia. A gente vai ver que a Bíblia, ao longo dos anos, dos séculos, foi escrita em pedra. Sim, em pedra. A lei, os 10 mandamentos, foi escrito pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. Então, a Sagrada Escritura ela foi escrita também em pedras. E ao longo dos tempos, ela foi sendo transmitida, repassada. Por isso, o autor vai falar que ela foi escrita em pedras, ela foi escrita em tábuas, ela foi escrita em tijolos, ela foi escrita em papiros e em pergaminhos. Observe que todo ao longo desses anos todos, as Sagradas Escrituras ela foi sendo transmitida. Transmitida é aquilo que eu falei no início, meu irmão. O Deus que inspirou é o mesmo Deus que preservou as Santas Escrituras. E o autor vai encerrar a lição falando sobre o poder de Deus, porque a Bíblia, ela se distingue, é diferente de todo e qualquer outro livro na face da terra. Porque a palavra de Deus, ela é a única que transforma o ser humano. O que transforma o homem é a palavra. Por isso o autor bíblico, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, meu irmão, conforme o autor até coloca aqui que Jeremias fala sobre isso, é semelhante ao fogo que purifica, bem como um martelo que despedaça a penha. O texto bíblico, o autor colocou lá, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ela tem poder para penetrar e perscrutar o interior do ser humano, porque ela vai aonde ninguém vai e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Imagine só, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é poder, meu irmão, para destruir fortalezas espirituais. Essas fortalezas que se levantam para que venhamos para que não venhamos a compreender as verdades divinas. É a Sagrada Escritura, é a palavra de Deus. E como se vence o mal pela palavra de Deus. Cristo nos deixou o exemplo quando foi tentado no deserto. Ele usou a palavra de Deus para nos dar o exemplo de que quem tem o conhecimento da palavra consegue vencer as astutas ciladas do inimigo, consegue vencer as fortalezas espirituais porque está alicerçado na palavra. Então a palavra de Deus, ela é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Essa é as Sagradas Escrituras. Então, assim, meu irmão, nós estamos encerrando a lição de número 2 das lições bíblicas jovens, que comentamos a lição Fé para Crer, que a Bíblia é o livro de Deus. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.